senhores, com a vossa licença, eu convido a todos para nos acompanhar nos próximos minutos com Mulheres na Real. Eu comunico que nós iniciamos esta gravação a princípio com máscara, mas por um problema do meu ouvido, por causa do aparelho, nós recém tiramos a máscara, eu e a minha convidada. A minha convidada hoje é Edneia Panassol. Bem-vinda, Edneia. Obrigada, Suzy. Primeira e última vez da entrevista que eu vou chamar de Edneia, porque ela é a Ed. Tudo certo. E como é o nosso bate-papo, né, Ed, vai ser a Ed. A Ed está aqui por quê? Porque a Ed é proprietária da loja Cheias de Charme. E ela tem uma experiência muito emocionante, cativante, para a situação toda que nós estamos passando, já praticamente completando um ano de pandemia. Bem-vinda, Ed. Obrigada, Suzy, querida. Ed, como eu anunciei, a tua experiência foi cativante, né? O que é a Cheias de Charme? É uma loja de... A Cheias de Charme é uma loja de roupa plus size, né? Tamanhos maiores, que atinge um público que está um pouco fora daquele padrão de beleza que a sociedade até então julgava o certo, o correto, né? E é um espaço também muito mais afetivo do que de negócios, vamos dizer assim. O que eu diga. É. Eu me sinto lá naquela loja muito à vontade. Que bom. Muito bem acolhida. Ed, antes de falar um pouquinho das Cheias de Charme, quem é a Ed? Tu é da onde? Natural da onde? Então, Suzy, eu sou natural de uma cidadezinha chamada Tapejara. Fica a uns 400 quilômetros daqui. Mas eu vim para Caxias muito nova, né? Eu sou de Caxias do Sul, a matriz da Cheias de Charme é lá. E eu vim muito jovem para Caxias, já faz bastante tempo que eu tô aqui na região. Cresceu em Caxias, então? Sim, em Caxias. Tem ainda alguma recordação de Tapejara, da infância? Sim, tenho muitas. Tenho muitos parentes lá ainda, avó, tios, tias, primos. Tenho muita recordação boa de lá. Tem contato ainda com a cidade, já que tem parentes lá? Sim. Seguidamente, a gente voou direto. Veio pra lá. com o pai e a mãe? Pai e a mãe, sim, viemos crianças, né? E irmãs também? Sim, eu e as minhas duas irmãs, né? Irmãs são em 3. Somos em 3, viemos. A mais nova veio o bebezinho de lá, praticamente. Me diz uma coisa, Ed. E aí, de repente, chega... Assim, ó, eu vou te fazer perguntas e matar a nossa curiosidade, minha das mulheres em casa, assim, conforme a visão que a gente tem da loja em Farroupilha. Tu tens loja em Caxias e Farroupilha, Cheias de Charme. Isso. Aí, de repente, aparece uma loja com roupas diferenciadas, que a gente se sente, desperta a vaidade de nós, gordinhas, né? E não é aquela roupa aquele quadrado, sabe? Aquela coisa larga, né? Ela tem forma, ela tem qualidade no acabamento, ela tem... E encanta a vitrine, assim, sabe? Eu acho que no que abriu, o que mais me chamou a atenção nos comentários da mulherada de Farroupilha é que não tem uma que não parou, sabe? Na frente da vitrine, assim que abriu a loja Cheias de Charme em Farroupilha e começou a fazer comentários sobre as peças, elas encantavam com os olhos, né? Aí nós resolvemos entrar. E aí a história se torna realmente um conto de fadas. Mas antes disso acontecer, o que te fez, né, entrar para este ramo? Bom, Suzy, eu sempre fui plus size, né? Sempre fui mais cheinha, né? E desde criança sempre fui muito vaidosa. Às vezes exageradamente. E tu sabe que há alguns anos atrás uma mulher vaidosa plus size tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, né? Porque a moda não acompanhava,
Logo, os fabricantes e as lojas também não tinham interesse nesse público, né? Então, o começo foi bem difícil, assim, o meu começo de me tornar uma adolescente plus size, depois uma mulher plus size. E a minha necessidade veio daí. Eu precisava de looks mais estilosos, eu precisava de roupas mais bonitas, bem acabadas, né? Sempre tive um bom gosto, né? E eu não conseguia. Então, a ideia inicial das Cheias de Charme era fabricar, porque eu literalmente não conseguia. Não conseguia. E eu não consigo verbalizar para ti a frustração que eu sentia cada vez que eu precisava comprar uma roupa e eu não encontrava. Bom, né? Tu acabava de adolescente criando ideias, montando, desmontando Exatamente. peças. Parece que eu tô vendo, né? Exatamente. Essa sou eu, criando, cortando, pintando, amarrando. E aí a ideia da fabricação estava um pouco além, né? Alguns anos atrás. E aí veio a loja. E começaram a surgir os parceiros que até então não fabricavam plus size, mas daí, vamos fazer, vamos combinar, quem sabe, a gente faz assim, a gente faz assado. E a coisa foi dando certo, e todo aquele amor e aquele carinho envolvido, sabe? Porque como eu fazia como se eu estivesse fazendo pra mim, aquela velha história, e eu estava fazendo pra mim, né? Sim. Porque eu precisava usar. Quando a gente vende uma coisa que a gente usa, é mais fácil de convencer, de vender, né? Exato. E quantos anos faz que isso tudo começou? A Cheias de Charme tem quantos anos? Vai fazer 7 as Cheias de Charme. 7 anos. Isso em Caxias. Em Caxias. Tem 2 lojas. Isso, Farroupilha, 2 anos e meio. Quando chega a Cheias de Charme em Farroupilha, a impressão que a gente tinha é que era uma franquia. Porque era uma estrutura tão bem montada, uma organização parecia maior, sabe? Parecia que tu tinhas, assim, as meninas que abriram essa loja, que até então ninguém sabia quem era, né? Assim, eu tô falando, assim, num aspecto de quem está na vitrine, né? Era uma estrutura tão bem organizada que a impressão que tinha, assim, ó, tem uma grande empresa por trás, sabe? Orientando. E isto um pouco que assusta quem está na vitrine. Aí a gente tem a ousadia, porque assim, ó, como tu disse que sempre foi, né, com uma beleza esteticamente não padronizada, né, cresceu adolescente, tu sabe que se tu bota uma roupinha diferente, tu já sabe, chacota para os coleguinhas, né, então assim, como tu viveu, não é diferente das outras mulheres, né, que eram. Eu já não fui novinha magra, né, mas eu engordei depois de passar por um tratamento médico e não emagreci, né, eu continuei mantendo o padrão porque eu tô comendo muito bem, obrigada, né. E feliz. Fui descobrindo outros valores. Mas assim, quando a gente entra na loja, então assim, já tenho... Quantas vezes eu entrei numa loja de roupa para mulheres mais jovens e magras e perguntei, olha, eu gostaria de ver aquela peça. Aí assim, nós não temos pro seu tamanho. Sabe? Aí eu já digo assim, meu anjo, tu já ouviu falar em presente? Sabe? Não, eu não disse que eu quero para mim uma peça daquela peça, eu quero ver a peça, eu quero conhecer a mercadoria. Então, e nem todo mundo tem a presença de espírito que eu tenho para responder na hora, sabe? Aí volta para casa com uma dorzinha no coração, uma puxadinha de arrancar a ferida, né? Que tem. E aquilo acaba não cicatrizando. E quando eu entrei na Cheias de Charme em Farroupilha, foi exatamente o contrário, sabe? Assim, ó, mesmo vocês estando estruturados e sendo uma loja com peças maiores, que era o meu mundo, né? Tem um diferencial muito grande. E eu tenho um carinho muito grande pela Cheias de Charme, porque a primeira vez que eu entrei foi a convite da minha mãe, né? E ela disse, eu vi propaganda e tem uma loja que eu acho que vai ter uma roupa para mim. Ela tinha uma formatura para ir. E eu me senti
em casa, como se eu tivesse crescido dentro daquela loja, sabe? E ela também acabou comprando uma peça, duas, porque... E eu me dei conta dentro daquela loja quantos anos a minha mãe não ia para uma loja comprar uma peça de roupa. Então, assim, é o resgate da autoestima que a gente encontra lá dentro não só nas peças, né? Mas assim, e se eu tô aqui te dando um depoimento, é porque realmente é importante a valorização da cliente, sabe? Sem ser aquela coisa artificial, né? Ai, compra, ai, não ficou lindo. Não, muitas vezes eu tô no vestiário e olho assim e as meninas dizem assim, não ficou bom pra ti. Então, conta pra nós o segredo de como é que tu faz, as tuas funcionárias, elas passam por um treinamento, porque não é igual. Sinceramente, não é igual a maioria das lojas que não dá para generalizar, mas não é igual a maioria das lojas que a gente entra em Farroupilha. Então, o que acontece, né, Suzy? Inclusive, alguém já me perguntou, mas tu não recebe currículo? Eu não recebo currículos. Claro, precisamos ter vendedoras, atendentes, capacitadas, que entendam de tecido, que entendam de moda, que entendam de venda também. Mas o pré-requisito principal para trabalhar nas Cheias de Charme não é a experiência em vendas. Porque a Cheias de Charme não foi criada para ser só um negócio, entende? A Cheias de Charme ela foi criada para gerar experiência na vida das pessoas com roupas. Essa é a ideia. Ela gerou uma experiência na minha vida e a ideia é que ela gere a mesma experiência na vida de todas as mulheres que entram lá. E a partir do momento que uma funcionária ela é convidada a trabalhar com a gente, eu não faço uma entrevista e pergunto de quanto tempo de loja. Claro, importa, mas não é pré-requisito, entende? Essa pessoa precisa trabalhar com a alma, porque a gente trabalha com as feridas das pessoas, né? Querendo ou não, a minha loja, eu entendo assim, sabe? Eu vejo ela como é um negócio, sim, claro, mas ela é um espaço de cura, que é a cura da nossa autoestima, entende? Então, e tem que ter um cuidado, né? A gente precisa não. Tudo, quando tu diz, a gente vê que daqui a pouco tinha uma grande empresa por trás disso. Daqui a pouco, todo o carinho que foi colocado desde o sofá para a cliente sentar, o tamanho do provador, olha que importante, né? Fazer um provador pequenininho. Não, a gente precisa de um provador grande, espaçoso. Vamos colocar aquele espelho que emagrece. Não, a gente não vai colocar aquele espelho que emagrece, porque elas vêm até as Cheias de Charme e elas precisam sair daqui com a verdade. É por isso que todas as vezes que a peça não fica bem em você, elas vão te olhar e vão te dizer, não ficou bem, tu tem que sair de lá curada, né? Não mais machucada ainda. É se conhecer um pouquinho, é se valorizar, né? É dar uma despertada. Eu saí de lá a primeira vez muito emocionada com a maneira com que a minha mãe saiu de lá, já programando outras compras, a vontade que eu não via há muito tempo é de ela querer se arrumar para viver, sabe? E isso eu fui ver que não é só com ela, sabe? Aí quando eu cheguei, eu passei por problemas físicos, eu passei por uma doença grave, eu passei por problemas financeiros graves que fizeram com que eu mudasse totalmente a minha vida e eu fiquei muitos anos sem comprar uma peça de roupa. Eu comprava roupa na loja Cime, na Cimidão, né? Amo até hoje comprar roupa no guarda-roupa dos outros, eu adoro. Mas por necessidade eu fiz isso e eu era uma menina magra, bonita e vaidosa. Mas de repente a minha vida se transformou totalmente e eu tinha que me readaptar. E era muito difícil, né, fazer isso. E me dei conta quando eu cheguei a primeira vez no provador para vestir uma roupa, provar uma roupa na loja de vocês, a Aline me disse assim, que número tu usa? Aí eu disse assim,
não sei. Fazia tantos anos que eu não comprava uma roupa nova que eu disse, não sei, sabe? Ah, e aquilo, mas não, a gente vai ver que número é, que número que não é. Então, assim, esses relatos todos meus é para dizer que, assim, ó, a gente se sente muito bem lá dentro, sabe? E não é uma. Tu não recebe lá um empoderamento. Não. Tu recebe lá dentro uma coisa muito simples, muito singela de despertar de dentro de ti o valor que tu tem. E não é de fora para dentro, sabe? Porque quando eu falo em empoderamento, eu sou preconceituosa com essa palavra. A impressão que eu tenho é que assim, ó, que baixa um facho de luz e que desce um ser supremo de um outro planeta que vai te botar uma capa, que vai te poder voar, vai te achar bonita, sabe? Aquela coisa muito fantasiosa. É preconceito meu, mas sabe? E eu acho que a autoestima, ela é muito importante, mas quando ela tem que ser real, ela tem que ser de dentro para fora. E a maneira com que a loja valoriza. Outra coisa, as peças da tua loja, elas são diferenciadas em relação à qualidade. Quando eu falo de qualidade, eu não falo de marca, eu falo de acabamento, eu falo de tecidos bem estruturados, né? Não são modinhas, não são qualquer roupa. Qual é o teu critério para parcerias, para venda de... Então, na verdade, a qualidade é em primeiro lugar, né? E meu critério principal é a qualidade, né, Suzy? Sempre. Porque agora a gente entra mais profissional, a gente sai um pouquinho da emoção e entra na parte prática. Pra te ir lá, provar essa roupa, se sentir bem, ela cair bem e você ter o desejo de voltar nas Cheias de Charme e vou comprar, o que tem que acontecer? Você tem que se olhar no espelho e se sentir bonita. Só que é impossível você provar uma roupa que não tem acabamento, que não tem um tecido bacana com caimento, você já estando acima do peso, e nem por estar acima do peso, mas por já estar machucada e de mal com o espelho, né? Vai se odiar. Porque não tem acabamento, porque não tem caimento, porque tá torta, porque é uma estampa horrorosa. É perfeita. Impossível tu se olhar e dizer, nossa, não vai descer. Exatamente, sendo preconceito teu ou não, o que tu acabasse de dizer é verídico, não vai descer uma luz maravilhosa do Supremo e uma capa e te deixar linda e te empoderar. Isso é mentira, né? É verdade. O que vai te deixar linda primeiro? A tua autoestima. Porque a gente acaba se sentindo fantasiada ao invés de vestida, né? Exato. Então, daqui a pouco tu põe uma roupa alinhada, uma estampa bacana, combina contigo, que daí é pra isso que as Moderna. consultoras vão te auxiliar. Não, essa não combina, essa combina. Uma roupa moderna, bem acabada. E a tua autoestima curada? Impossível. Impossível tu não se sentir linda. É muito importante hoje em dia, meninas de casa, a gente se conhecer, se olhar realmente no espelho, conhecer o próprio corpo e despertar detalhes, assim. Mas quando eu digo assim, olhar para o corpo, não é olhar para o conjunto, né? É olhar para o olho, é olhar, geralmente um mais caidinho que o outro, isso independente de ser gorda ou magra, né? É olhar para o lábio, é olhar para a bochecha, é olhar... E hoje a gente tem muito recurso para arrumar muita coisa. Mas o que a Cheia de Charme faz não é arrumar recursos, fantasiar, remodelar, não. É destacar as tuas características e valorizar o ser humano. Exato. E não dá para deixar de falar de Cheias de Charme. É tão pouco tempo que a gente tem aqui para te entrevistar, mas assim, ó, tu vai voltar várias vezes, porque acabar sendo uma consultora. Começou a pandemia praticamente 1 ano agora, e o que eu via nas redes sociais, assim, precisamos trabalhar, minha empresa está fechada, precisamos trabalhar, vamos morrer de fome. E acompanhando vocês nas redes sociais, eu não via isso.
eu acho que é muito importante o teu depoimento, né? Porque assim, tu só mostrava, as tuas funcionárias continuavam trabalhando ali, né, com a loja fechada e mostrando mercadoria, recebendo mercadoria nova. Ah, e, bah, mas eu gostei. Se eu dando uma curtida na peça, as gurias já me ligavam. Quer conhecer, né? A loja tá fechada, mas assim, vamos resolver. Qual foi o milagre que foi faturar e não sentar e chorar no começo da pandemia? Então, literalmente milagre, né? É, Foi bem difícil também, não foi lindo, né? Suzy, não pense lógico. que foi lindo. Ai, tiramos de letra. Os primeiros 14 dias foram bem punks, a gente ficou em casa, né? Mas, como eu tava dizendo anteriormente, esses 14 dias pra mim, Ed, serviu para mim resgatar alguns valores que estavam perdidinhos, algumas características que eu tinha de empreendedora que eu não tinha mais tempo de pôr em prática, né? Vida corrida e tal. E aí, nesses 14 dias que a gente teve que ficar em casa, eu tinha duas opções, né? Ou eu voltar, porque eu tinha toda uma equipe, né? Enfim, pra liderar, pra dizer, gurias, a gente segue em frente. Não, gurias, vamos chorar e vamos esperar cair do céu. E nesses 14 dias eu tive tempo para resgatar umas ideias que estavam lá no fundinho e que eu não tinha tempo de pôr em prática. Tipo, fazer as lives pelo Instagram, que as clientes pedem muito, mas a gente, às vezes, elas ficam chateadas, mas a gente não tem tempo de responder todo mundo, a gente não tem tempo de expor tudo que a gente recebe, de fazer as fotos, de fazer os provadores, não tem tempo. E a pandemia foi uma oportunidade, agora tínhamos tempo, né? A gente tinha as portas fechadas. Então agora a gente vai usar esse tempo para fazer uma coisa que nada mais é do que as clientes estão pedindo. Sempre. Manda foto, faz desfile, faz provador, dá dica de como usar. A gente não tinha tempo. E na pandemia a gente teve esse tempo. Então, não foi mágico, porque era uma coisa que, inclusive para mim como empreendedora, eu aprendi com isso, como tantos outros. Era uma coisa que estava ali o tempo todo, entende? Que poderia ser um gráfico de crescimento para Cheias de Charme anterior à pandemia, mas eu não tinha tempo de olhar para As coisas ele. acontecem na hora certa, né? Exato. E aí eu consegui perceber que ele estava ali, que eu podia usar ele pra gente tentar sair da melhor forma possível disso aí. E usamos. E deu super certo. Esse foi o milagre. Aqui em Farroupilha, quanto tempo tem a cheia de charme? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Parece mais tempo, sabe? A Né? intimidade, assim, a gente vai acabando, né? Eu cansei de sair de casa para ir lá bater papo, Eu te sabe? acredito. Bater papo. As meninas sabem, acabam sabendo, assim, da minha vida toda, que não é difícil também, né? Porque eu conto para todo mundo. Plena pandemia, eu ligava para ter entrega, para mim poder conversar com o entregador, sabe? Contar minha vida, sabe? Na porta do prédio. Mas, assim, é muito importante o acolhimento que tem. Então, não tem como não se envolver com a vida de vocês, das meninas que trabalham, vocês com a vida das clientes. E eu acho que na hora de se abraçar na pandemia, vocês souberam muito bem como abraçar as clientes, né? Como orientar, porque afinal de contas tu está vendendo moda, né? E a recomendação é não sair de casa, né? Então vamos mudar para pijama, vamos convencer essas mulheres de que elas têm que continuar bonitas dentro de casa. E vocês fizeram isso com muita maestria. E Ed, assim, ó, eu tô aqui conversando contigo, controlando o nosso horário, né? Mas assim, o horário tá estourando. Mas eu quero te agradecer muito e com certeza tu vai vir para cá e o pessoal de casa que me para e pede muitas vezes alguma orientação, sabe? Não sou eu que vou dar, mas os meus convidados é que dão. Muito, muito obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço a oportunidade, né, de ficar aqui um pouquinho mais pertinho, porque eu sei que tem um monte de charmosa que tá acompanhando, e sempre que eu tenho a oportunidade de ficar mais perto delas, eu sou muito grata, porque infelizmente não dá pra estar na loja sempre que você tá lá, ou que, né, é Sim, impossível. Mas a parte que eu mais gosto
no meu trabalho é essa, ficar um pouquinho mais pertinho de vocês, né? Nós gordinhas, as plus size, nós gordinhas agradecemos, as gordinhas, as gordonas, as complicadas, as bem resolvidas. Muito, muito obrigada, Ed. Eu que agradeço. E a gente termina sempre o programa com uma salva de palmas. E a convidada, no caso hoje, é a Ed, né? Que vai dedicar para quem essa salva de palmas, Ed? Não poderia ser diferente, né? Eu preciso dedicar essa salva de palmas para as minhas charmosas, né, Suzy? Para vocês, porque querendo ou não, sem as charmosas, eu não estaria aqui. Nós charmosas, então. É, né? Nós charmosas, né? Isso aí. Então é pra elas. Né? A gente pode. O perfuminho embaixo do nariz, a gente vai se sentir perfumada sempre. Exato. Né? Exato. Muito obrigada e palmas para charmosas, então. Palmas para charmosas.